Bom, vou conversar agora com meu amigo de 26 anos, um médico que dedica parte da sua vida a mostrar as mazelas do país, a ver as situações, às vezes, terríveis que você encontra, não precisa ir muito longe, não, no bairro vizinho. Drauzio Varela, vem pra cá. Continua viajando muito? Um pouco já. Voltou ao Pico da Neblina? Não. Essa experiência é para fazer uma vez na vida só e acabou. Conta um pouco dessa experiência. Pra começar, a gente tem tempo. Conta, porque é uma experiência tão fascinante. Vai começar mal já, né? Não, vai começar bem. Essa foi uma aventura que nós fizemos com o Exército. O Pico da Neblina fica na fronteira com a Venezuela, né? E ali é uma região que o Exército Brasileiro faz um trabalho inacreditável mesmo, né? Porque só a fronteira do Brasil com a Venezuela e a Colômbia só tem o Exército, não tem mais nada. Não tem não se identifica nenhuma presença do Estado lá. O Exército é tudo ali, eles policiam a fronteira, eles dão assistência médica para as populações indígenas, fornecem energia elétrica, trocam alimentos por produtos que os indígenas precisam. É um trabalho muito bonito que eles fazem. E nós, quando fizemos esse filme, o coronel Viana Pérez, que era o chefe do batalhão de infantaria da selva, disse: olha, nós vamos subir o Pico da Neblina, o senhor não quer ir junto com a gente daqui a uns 2 meses, mais ou menos? Falei, mas eu não sou alpinista, nunca subi pico nenhum. Sei. Ele disse, mas é fácil, é uma coisa simples, o senhor vai embora, sobe, o senhor não corre? Eu falei, correr no plano é uma coisa, subir pico é outra. Ele disse, não, mas é coisa simples. Aí eu cometi essa imprudência aí de acompanhar. Com que roupinha você foi no Pico da Neblina? Com a roupa que eu tinha, né? Uma camisa? Um tênis usado, uma camisa. Você imagina que a Amazônia faz frio, né? E é um frio insuportável, uma coisa, um gelo. E você subindo. E o que é que se vê quando se chega no topo do Pico da Neblina? Você leva, do lugar que nós saímos ali, você leva 7 horas para chegar no Pico do Toco. Você chega lá absolutamente morto e quando você vê, você entende por que chama Pico da Neblina. Porque é só neblina. Você tira a fotografia e depois você mostra para as pessoas e fala, onde é isso aí? Você no Pico da Neblina, tá bom. Você não vê nada, só neblina em volta. E olha lá. E já, o coronel já quis levar você numa outra missão. Você foi, afinal, ou não? Qual foi essa? Você queria para ir escalar uma outra, partir para escalar numa outra miséria dessas, eu não sei qual. Eu achei que já estava bem, achei que já... O Pico da Neblina já estava bem documentado. Muito bem. E teve gente que desistiu no meio do caminho, né? É muito difícil subir. Uma coisa, você vai num nível de cansaço que você fala, não é possível. E quando vai chegando perto, eu lembro que faltava assim, sei lá, eu achei que faltavam uns 10 ou 20 metros. Eu falei, não é que justifica um homem passar por isso que eu estou passando aqui. Qual a finalidade de uma coisa dessa? Mas aí tinha um general que estava com a gente, eu vi ele, foi o primeiro a chegar lá, eu vi ele gritando. Eu falei, bom, eu vim até aqui, agora seja o que Deus quiser. Ele gritava de alegria, e você aí chega lá em cima, fica feito bobo também, alegre, feliz, todo mundo se abraça, é uma festa. Não, Mara, chegamos. Pra quê? Pra quê? Pra nada, claro. E o pior é que você tem que aí descer rápido, porque você ficar no meio do mato durante a noite, no meio, você morre ali, porque não tem como te salvar desse lugar. E a descida é muito pior do que a subida, porque aí você vai se agarrando nas coisas, se cai e rola. Deus me livre, tem gente que é alpinista. Mas eu acho aliás, eu acho fascinante o negócio de alpinismo, porque realmente é uma coisa inútil, né? Antes de tudo, inútil. Mas você aceita tudo que é convite. É uma coisa, eu tenho que segurar ele, às vezes. Senão ele vai. A Regina Braga, com quem ele é casado, também fica impressionada, ri muito. De repente recebeu, não teve um recado na secretária eletrônica?
dizendo a nossa próxima missão será em tal lugar. Os militares tudo é missão, né? E nós vamos falar, claro, aqui do documentário, mas chega mais junto de mim, assim, vai. Isso, já me apalpou tanto durante anos. Dá licença. A experiência com a febre amarela, o susto que você deu na gente. É um assunto pior que o outro, né? Eu digo que é pior porque febre amarela é uma doença que foi grave, graves epidemias no Brasil, no mundo inteiro. Uma doença que começou na África e veio com os escravos para o Brasil. Para o Brasil, para o Caribe e para a América do Norte, para os Estados Unidos. E a doença se espalhou e provocou epidemias brutais. Aí nós tivemos várias epidemias aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, várias cidades brasileiras, na Bahia. O índice de mortalidade? 50%, 60% nas melhores estatísticas, né? Uma doença muito grave mesmo. Só que a febre amarela tem vacina, né? E a vacina é muito eficaz, protege por 10 anos, depois tem que ser renovada depois de 10 anos. E eu tinha deixado de renovar minha vacina. Porque você não anda na selva, né? Tinha passado um pouco do tempo. Uns 20 e poucos anos, mais ou menos. Essas coisas vêm sempre do lado que a gente menos espera. E, de repente, eu peguei febre amarela, o que, para mim, evidentemente, é uma grande vergonha, né? Porque eu vivo falando de saúde e dizendo para as pessoas... Vacinem-se. Se precaverem contra os principais problemas de saúde e tal, eu pego febre amarela. Mas você não podia imaginar que fosse pegar? Não, essas coisas vêm de onde você não espera. Esse problema de saúde, Jô, vem de onde a gente... Você sabe que você tem alguns pontos fracos, que pode acontecer alguma coisa ali, mas, em geral, o que vem você não estava esperando. Sobretudo porque me parece, que é o tipo de doença que você pensa que já foi erradicada, de certa forma. Tanto quando nós fomos para a Austrália, né, nas Olimpíadas, nós tivemos que nos vacinar de febre amarela. Eu achei aquilo engraçado, que coisa mais exótica, imagina, febre amarela. Para mim era uma coisa já inteiramente erradicada. A febre amarela foi erradicada nas cidades, mas a febre amarela silvestre, essa do mato, o mosquito se infecta com os macacos. Os macacos não são vacinados. Aí eles vêm e picam a gente, não há controle nenhum. Né? E os macacos morrem de febre amarela? Não, quer dizer, é possível que morram alguns, né? Não há estatísticas a esse respeito, né? Mas eles suportam melhor a febre amarela, que já tem uma resistência natural. Agora você chega lá completamente estrangeiro numa área dessa, está uma picada de mosquito, é um horror, tragédia. Você, Drauzio, quanto tempo você tem passado lá no Rio Negro, lá na região amazônica? Quanto tempo por ano? Meses? Como é que é a coisa? Eu nunca tenho tempo de me afastar muito de São Paulo, porque eu sou médico clínico, não é? Eu tenho atividade clínica pesada. Então, em geral, a gente faz viagens curtas, são 3 dias, 4 dias no máximo, e eventualmente algumas de uma semana, 10 dias. Mas isso todo mês você faz? A cada mês ou 2 meses a gente faz essa viagem. É um projeto de pesquisas que nós conduzimos lá, de pesquisas com plantas de atividade, busca de atividade farmacológica em plantas da floresta amazônica. Ainda há muito por se descobrir em termos de... Muito. De cura através dessa botânica amazônica? Na verdade, nós conhecemos mal a botânica amazônica. Até a taxonomia, quer dizer, a classificação, identificação das plantas da Amazônia é mal conhecida no Brasil ainda, embora haja especialistas, pessoas que conheçam melhor. Mas a ação farmacológica, quer dizer, a gente diz, aquilo é uma riqueza que o Brasil tem. É uma riqueza, só que não é estudada, né? Não é estudada. Bom, o que me fascinou no Drauzio, desde que eu conheci, foi o lado cientista dele, quer dizer, o espírito científico. Foi o primeiro médico que eu vi dizer, eu tinha perguntado a respeito de um complexo de vitaminas. Eu falei, isso aqui faz alguma diferença? Ele falou, não sei. Foi o primeiro médico que eu vi dizer, não sei, porque a própria profissão, né, leva o médico a ter uma certa onipotência, não é verdade? E outra coisa também, no caso do câncer, que você como oncologista, quer dizer, isso aliás você mesmo me contou,
que muitas vezes o fato da pessoa estar com câncer já exime o médico ou o clínico geral da doença ou da morte do paciente. Não, mas era câncer. E hoje em dia se sabe que não é exatamente assim, na verdade. Então é uma coisa que era tão melhor, que hoje em dia já é praticamente assim, mas que já há bastante tempo tivessem essa consciência, né? Acho que o problema da medicina é que a medicina se presta a muita mistificação, né? Ninguém cria um automóvel que ande com energia mental, né? Não existe isso. Um avião que ande às custas da força do pensamento. Mas as pessoas acreditam que você, com a força do pensamento, você cura uma doença que está no corpo, né? Acho que com a força do pensamento você corrige o mau funcionamento do seu fígado ou do seu pulmão. Isso, por que só na medicina isso, né? Porque isso é uma coisa milenária. Enquanto a medicina acreditou nessas ideias que jamais foram comprovadas, as pessoas morriam com 30, 40 anos. Mas tem uma coisa também, por exemplo, até os anos 80, se eu não me engano, ainda se acreditava que o pensamento positivo era um elemento importantíssimo na cura das doenças. Isso não é mais... Todos que morrem têm pensamento negativo, então. Seria o caso. Mas nos anos 80 havia uma certa ideia de que o pensamento positivo ajudava... E até hoje, a gente que acredita nisso, não acredita. Eu acho um absurdo, porque você tem que... mais pensamento positivo que eu tenho, impossível. Veio lá um mosquito, me picou e eu quase morri de febre amarela. Quero ver quem aguenta cura uma febre amarela com pensamento positivo. E essas coisas funcionam assim, João. Você pega uma pessoa que escapou de uma doença. Ficou ótima, escapou. Você diz, mas também ele tem um pensamento positivo, tem uma força de vontade e tal. Aí o outro morre da mesma doença. Diz, mas para ele faltou aquela força de vontade. Quer dizer, nós não temos esse controle Não, tudo bem, mas em 81, até médicos sérios acreditavam que havia uma influência psicossomática em relação ao câncer, por exemplo. Pois é, mas isso jamais foi demonstrado, né? Essas coisas são complicadas porque você diz, pensamento positivo ajuda? Lógico que ajuda. Ajuda até para eu voltar para casa agora. Porque se eu ficar com pensamento negativo, eu não saio daqui de medo de atravessar a rua. Não, nesse sentido, sim. Mas que você tem o poder de, com o teu cérebro, controlar uma doença grave, séria, eu tenho 40 anos de profissão. Eu não tenho nenhum indício de que isso seja possível. E eu acho que isso coloca os doentes numa situação muito ruim. Porque se você tem uma doença que se agrava e que piora, você acha que você não teve força moral suficiente para enfrentar aquilo. É como você dizer que com condições psicológicas, você desenvolve câncer porque você é deprimido, porque você não sei o quê. É atirar no doente a culpa da doença que ele tem. Mas eu fiquei muito ofendido que você disse que se fosse pelo pensamento negativo, você não sairia nunca daqui. Isso realmente... Não, eu digo daqui do prédio. Bom, está certo. Mas você deu um exemplo curioso agora, que é a respeito do sistema imunológico. Você também é um imunologista. A depressão não abaixa o sistema imunológico? Sou curioso. Depressão é uma doença muito grave, lógico. A depressão é uma doença grave, pode causar outras doenças. Imagina um deprimido que não se alimenta, que fica parado o dia inteiro, para uma pessoa para quem a vida perdeu completamente a graça e ele não tem condições, não encontra forças para reagir desse processo, ele pega uma pneumonia e morre de pneumonia. Sim, mas no caso também, vou falar de uma gripe, né? Se o teu sistema imunológico, se a tua defesa, né, teu sistema imunológico está baixo, é mais fácil de você pegar uma gripe. Lógico. Mas não é isso. É você pegar uma pessoa que está no dia a dia dela comum. Acontece muito isso com mulheres. Uma mulher que está levando a vida normal, trabalha, tem filhos, cuida de todo mundo, essas coisas da mulher que organiza a família, as mulheres fazem muita coisa ao mesmo tempo, né? Assusta a gente. Homem não, né? Você não faz muita coisa ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não. O homem faz uma coisa de cada vez. Você vê que a mulher é capaz de ir com o telefone no escritório, está controlando o filho, quer saber se o que passou
O homem consertou o fogão em casa, eles fazem tudo, a gente fica olhando aquilo. Você põe 10 homens numa sala assistindo jogo de futebol, entra a mulher e fala, quem vai encomendar a pizza? Ele fala, fica quieta, não atrapalha o jogo. O homem só faz... Nem pizza consegue. Não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou chamar a nossa vinheta para a gente falar desse documentário, Histórias do Rio Negro, que vai estrear dia 1º de junho em São Paulo, Rio e Manaus, com direção do Luciano Cury e uma trilha sonora original do meu amigo César Camargo Mariano. Então daqui a pouquinho eu estou de volta com o Dr. Drauzio Varela. Tenho aqui ao meu lado o Dr. Drauzio Varela, que está lançando um documentário, Histórias do Rio Negro. Quanto tempo levou para fazer esse documentário? Para mim, levou 2 semanas. Mas a equipe que foi dirigida pelo Luciano Cury, que foi o diretor do filme, eles ficaram filmando 3 semanas. Mas teve a fase de pré-produção antes. Claro. Né? Vamos mostrar, acho que a gente tem 3 imagens aqui para a gente mostrar. Esse barco qual é? É aquele barco que tem ar-condicionado, tudo bonitinho, bababá, é? Não, esse barco é a Escola da Natureza, é um barco da Unip. Rio. E... Rio espelhado, sabe? O rio estava parado, espelhado, essa água escura, né? Eu disse, meu Deus do céu, não é possível tanta beleza assim. Porque você pensa num rio escuro, no Oriente, com uma pontezinha oriental por cima, não um rio, uma imensidão de água como essa, né? Desde esse dia eu nunca mais parei de vir para cá. É o lugar que eu mais gosto de ficar, no bar, pelo rio. Faz tempo que eu tenho vontade de fazer essa viagem. São Gabriel da Cachoeira, rio abaixo, sem pressa, até Manaus. Entrar nos igarapés, descer nas comunidades, conversar com as pessoas, ouvir as histórias que elas têm para contar. Que bonito isso, bonito mesmo. Tem mais algum trecho, não? Ainda tem. Pois é, meu amigo, eu já tive mais de 20 mulheres na minha vida e todas elas foram ingratas comigo. Por causa do meu modo de tratar. De eu ser um homem não muito instruído, mas muito vivido. Então, o direito que eu tenho, eu passo a ela o mesmo direito de resolver qualquer um problema. Então, nesse intuito, ela acha que seja a dona da bola e é danado fazer besteira. Que tipo de besteira? É o tal de corneação. Como é que o senhor teve tanta mulher assim? O senhor acha que o que é no senhor que atraiu tantas mulheres? Não, é a personalidade do homem, né? Que eu sempre fui um homem caprichoso, sou um pobre, mas sempre gostei de cultivar a minha, vamos dizer assim, o meu caráter de homem. Quer dizer que eu sempre cultivei o meu tipo de homem bonito e elegante. Olha, não, a mim o que mais impressiona nesse depoimento dele, quer dizer, além, você vê que carisma é uma coisa que a pessoa tem ou não tem, né? Mas além disso, ele tem um vocabulário fantástico, ele se expressa bem, não é verdade? Fala mal, nós falamos aqui em São Paulo, né? Se nós vai, nós foi, nós aconteceu. Nós fomos... Na Amazônia eles falam português, às vezes com erros, tal, mas eles perseguem uma língua de muito boa qualidade. Você sabe que eu tenho feito, junto com a Tatiana Rezende, que é uma das nossas jornalistas aqui, ela deu a ideia de mostrar essas cidades com nomes exóticos. Eu fico impressionado que todas as cidades que foram mostradas são bem cuidadas, tem praças arborizadas, ruas bem feitas. E, no entanto, primeiro que não há uma divulgação disso, por isso também que eu acho bom fazer, para mostrar que você pode cuidar da sua cidade. E não é porque é uma cidade pequena, é porque a comunidade cuida. Né? Aqui você vê que, eu costumo dizer que todo lugar do mundo que tem rio, o rio e as pontes, até em Sarajevo, são atrações de beleza turística. Aqui o único rio que é atração turística é o Tietê, que é o único rio sólido do mundo. Né? E, no entanto, não há essa preocupação. Agora, esse barco é um barco, né? Não é um navio. É uma gaiola amazônica, típica, não é? Mas é laboratório também. Esse barco
É um barco usado pela Unip para aulas e a gente usa para essas coletas de material. E aí traz para os laboratórios aqui em São Paulo e aí nós fazemos o estudo da atividade dessas plantas contra células malignas e contra bactérias resistentes a antibióticos. Bom, Desculpa. Não, diga você. E o filme surgiu numa conversa dessa, que o Luciano Cury foi fazer uma matéria para televisão, e com a Cristina Poli, e nós estávamos no barco no final do dia, e ele disse, olha, eu queria fazer um vídeo descendo o Rio Negro, de São Gabriel até Manaus. São Gabriel, é um Brasil que ninguém conhece, esse é uma vergonha, né? De São Gabriel a Manaus são 1.100 quilômetros. É mais do que São Paulo a Porto Alegre, né, pelo rio. E você vem ouvindo essas histórias, conversando com essas pessoas, e eles contam as mesmas lendas, as mesmas histórias, parece que estão no mesmo lugar. E às vezes estão a 600, 700 quilômetros de distância, nunca se viram e nunca se verão. Né? Você se atirou no Rio Negro, Drauzio? Várias Você não vezes. tem o menor cuidado com a saúde do povo brasileiro, né? Quer dizer, Não, mas as pessoas nadam, tomam banho no rio. as né? pessoas. Todo mundo que mora nas beiras do rio Mas já Negro tem- na beira do rio Negro toma banho. Sim, mas já tem imunidade para aquele rio, né? Já Não, estão... O rio é limpíssimo. Sim. Você, quer dizer, perto das grandes cidades não, mas você anda pelo rio, uma água Qual é a cor da pura. água? Mas isso chama água porque o rio é um chá. É um chá, mas a água é muito limpa. Um chá de que cor? É um chá cor âmbar. É negro. Água preta. Isso é água boa. Imagina como é que Você já bebeu? Já. Você não tem como poluir uma enormidade. O Rio Negro... Não precisa poluir, precisa água preta. O Rio Negro é uma região inundada praticamente. A água na seca, quando o rio começa a subir, ela sobe até a cheia 10 a 12 metros. Às vezes chega a subir 15 metros. Quando você olha o tamanho do rio, você fala, não é possível. Mas aí você olha nas árvores, está ali a marca da água. Você É já... o segundo rio do mundo em volume de água. Ele perde para o Amazonas só, que é formado por ele mesmo, nos Solimões. Né? Você já presenciou alguma pororoca? Não, no Rio Negro não. Ao contrário, o Rio Negro a água é parada. Não, ele não, tem em outros rios não. Eu conheço bem, ninguém conhece bem a Amazônia, mas a área do Rio Negro eu conheço um pouquinho. E por lado do Amazonas não conheço nada. O Drauzio, você continua escrevendo, claro, não só em jornal, né? Mas também os seus artigos, aliás, são maravilhosos. O Willem Van Verelt, meu diretor aqui, ele não perde um, e estava comentando comigo aquele que você escreveu sobre o negócio do e-mail, que você desligou o seu e-mail porque já não estava mais Entrou em dando concordata. conta. Você tem que terceirizar o e-mail, entende? E-mail Fazer é um uma- inferno, né? É um inferno na vida da gente. Parece que foi inventado para Enlouquecer. deixar a gente cheio de culpa. Agora, além disso, você continua escrevendo desde o primeiro livro, desde o Carandiru, quando você começou lá com o Luiz Schwartz, que aliás agora está completamente babado porque é avô. Eu vi ele inclusive com uma cara animada, foi a primeira vez que eu vi ele animado, de verdade. E o livro que você lançou o ano passado, eu achei muito curioso o título do livro, Borboletas da Alma. Era dedicado à comunidade gay, alguma coisa assim? Traz o livro aqui, Alex. Não, mas poderia, né? Borboletas da Alma. Aí ele põe embaixo, escrito sobre ciência e saúde. Por que borboletas da alma? Qual foi a analogia que você fez aí? Borboletas da Alma é uma figura, uma metáfora que o Santiago Ramon e Cajal, até o começo do século XX, por 1900 mais ou menos, não sabia que no cérebro havia neurônios. Porque eles coravam o cérebro para colocar no microscópio com os corantes comuns, esses que se usavam para ver outros tecidos. E o neurônio não se cora com esses corantes. Então era muito curioso porque o tecido cerebral tinha poucas células. Como é que esse neuroanatomista, que era o Ramon e Cajal, um espanhol, ele disse, não é possível que não haja células que nós não estamos conseguindo ver, porque todos os tecidos são cheios de célula e o cérebro tem poucas. E aí ele foi tentando várias colorações. E quando ele colou com sais de prata, ele viu que aí apareceram todos os neurônios, aquelas redes de neurônios no cérebro. E ele disse que essas células tinham o formato de borboletas.
pareciam borboletas, que o neurônio parece um pouco, parece umas aranhas também, que soltam uns prolongamentos, onde ele se conecta com os outros, né? E ele comparou essas células às borboletas, ele faz essa especulação. Falou, será que não serão essas as borboletas da alma que um dia explicarão a consciência humana? Eu gostei da imagem, ela acabou vendo. É bonita mesmo. Agora, eu gostaria que você explicasse, porque eu já tentei explicar isso para várias pessoas, e que ficam achando que eu sou completamente idiota, porque a minha explicação chega uma hora que para. A respeito do mito de que as pessoas, à medida que envelhecem, perdem mais neurônios do que quando são crianças ou bebês. Por que surgiu esse mito nos anos 50 e como é que hoje esse mito foi totalmente derrubado? Tem 40 minutos de programa. O tempo que você quiser. Eu vou tentar ser bem sucinto. Você perde neurônio mesmo, assim, mas perde aos milhares, aos milhões, quando está dentro do útero materno. Porque aí, na primeira fase, você tem uma multiplicação dos neurônios e eles migram para formar o cérebro e a medula, né? Nessa fase, aqueles que não conseguem estabelecer boas conexões com os outros morrem todos. Não morrem, se suicidam. É um processo que a gente chama de apoptose. Eles mesmo mandam uma ordem, parte uma ordem do núcleo deles para as células morrerem. Então só sobram aqueles que já passaram por uma seleção natural, bem conectados. Quando você vive deitado, na hora que você levanta e fica em pé, você tem uma morte grande de neurônios também, porque tem que reorganizar o cérebro inteiro. A criança vê o mundo numa outra perspectiva. Quando você fica em pé, a visão, o campo de visão se modifica completamente. E enquanto bebê? Nessa também fase. Okay. Nessa fase que você para de engatinhar e se levanta, adquire a posição bípede, né? Nos anos 50, mais ou menos, fizeram alguns trabalhos comparando o cérebro de crianças e de pessoas adultas de várias idades. Foram trabalhos feitos com poucas pessoas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles faziam o corte do cérebro e não levavam em consideração que o cérebro, quando cortado, ele contrai. E a elasticidade do cérebro da criança é maior do que a do adulto. Então, na criança, o cérebro contrai mais e, com isso, aproxima mais os neurônios. É como você tem um elástico esticado com vários selos, você solta o elástico, os selos se aproximam. No velho, o cérebro tem uma elasticidade menor, então os neurônios já ficavam mais separados. Além disso, nesses estudos, não havia ainda um conhecimento dessas degenerações tipo Alzheimer e outras demências, não é? Então, muitas dessas pessoas que se consideravam normais são pessoas de idade, 90 anos, é normal. Não era normal, já tinha uma degeneração que não tinha sido diagnosticada. Você, para poder saber quantos neurônios, para fazer contagem de neurônios, primeiro que não pode contar no plano, tem que contar nas 3 dimensões, né? No plano não adianta, você pode ter pouco neurônio nessa dimensão e no eixo perpendicular tem muito mais. Você tem que contar isso nos 3 eixos, na área, né? Isso é um processo complicadíssimo, a respeito do qual ainda hoje há muita discussão de qual é o melhor método. O que se admite hoje é o seguinte, nós perdemos neurônios, lógico, mas e a reposição? Esses neurônios que nós perdemos não fazem falta nenhuma, a não ser que a gente tenha as doenças da velhice, sim, né? Aí claro, é diferente. Alzheimer. Mas pessoas... E é isso que explica quando você vê um homem como o Paulo Otran, com 80 e tantos anos, e com uma capacidade de repetir um texto. Bibi Ferreira com 85, Paulo Otran também com 85, dando um banho. Aliás, você foi na minha estreia? Não foi, né? Infelizmente estava fora de São Paulo. Mas ainda vale a pena, porque realmente é um fenômeno extraordinário. O Juca de Oliveira está ótimo. O elenco inteiro. E Bibi Ferreira com 85 anos ali. Quer dizer, não tem nada a ver essa associação de perda de neurônios com perda de memória. Nada, e com perda da capacidade cognitiva, isto é, da inteligência. Exatamente. Né? Agora, o cérebro tem que ser usado. Você pega uma pessoa que não lê, não vê coisas novas, não se relaciona com os outros. É lógico que os neurônios, essas conexões, precisam ser alimentadas porque elas vão enfraquecendo. Vamos dizer assim, vão definhando. Ou, como é que se diz o músculo quando ele perde... Atrofia. Atrofia. Né? Quer dizer, vai atrofiando o cérebro. Lógico. E o melhor exercício para o cérebro qual é? É a leitura, é ler. Porque quando você lê, passa um filme na sua cabeça, né? Você olha a cidade, fala de uma cidade, você olha uma pessoa, você escuta a voz, não é? Você ativa
várias regiões cerebrais. Não, e você forma, por isso que eu acho, ler e também rádio, se você escuta um programa de rádio, um drama no rádio, sei lá, você ativa todas as áreas da tua imaginação, né? E na literatura, por exemplo, não tem época. Se você, o Balzac escreve, ela entrou e estava muito elegante, você quando lê hoje, você visualiza uma mulher elegante entrando. No cinema não, se ele fala isso, oh, como você está elegante, e o filme é de 1912, te dá vontade de rir, né? Enquanto que na cabeça você faz a transposição imediatamente. Voltando ao assunto do rio e do barco, eu gostaria que você contasse um pouco sobre aquela sua tentativa de eliminar a concorrência, trazendo Robert Gallo para passear de barco nas margens do rio. Deve falar isso porque nós fizemos uma vez, o Robert Gallo é um dos cientistas mais brilhantes, foi o homem que demonstrou que aquele vírus que os franceses tinham isolado era o vírus que provocava a AIDS. E com isso ele desenvolveu o teste para a AIDS. E o aparecimento do teste para a AIDS foi um avanço muito grande, porque impediu que as pessoas continuassem a se infectar, tomando transfusões de sangue, e permitiu identificar os infectados, o que é uma coisa absolutamente fundamental. E isso foi conseguido num tempo recorde mesmo, é um grande cientista. E nós levamos ele para esse barco na Amazônia. Ele e mais várias pessoas da comunidade científica. Vieram fazer um curso aqui em São Paulo, e aí nós fomos para esse barco, e eles... aliás, foi o estratagema que a gente usou para poder trazê-los para cá. E num desses lugares tinha um macaco, e o macaco pulou em cima dele, essa é a história a qual se refere. Você contou como um pouco acanhado. O macaco pulou em cima dele e ninguém conseguia tirar o macaco de cima. E olha a ironia, né? AIDS, macaco, a mulher dele tentando tirar o macaco não saía. Figura é duro de tirar. E gritava, né? Como é que conseguiram tirar o macaco? Aí veio um rapaz que conhecia o macaco lá, sabia como lidar com ele. Só chamou, sai daí, o macaco saiu fora. E o engraçado é que quando o Drauzio foi fazer essa viagem, falou comigo, eu falei, bom, você quer eliminar a comunidade científica toda. Quando ele voltou e me contou a história do macaco, o que eu ria com essa história, e ele no começo riu, mas depois ficou um pouco apreensivo. Porque o macaco não saía mesmo, o macaco O macaco pôs as duas pernas no pescoço dele, as duas mãos na cabeça, assim. Não saía de jeito nenhum. Ô Drauzio, e quanto ao seu... Quer dizer, você faz um trabalho no Fantástico assim, de esclarecimento até de coisas... É um país onde você ainda precisa explicar como é que se faz soro caseiro, né? Uma colher de chá de sal... Uma colher de sopa de açúcar, 1 litro de água. Pois é. Então, eu acho que você faz um trabalho de esclarecimento magnífico em várias áreas. Eu gostei muito quando você falou dos gordos, dos obesos, que durante anos o sujeito era gordo porque não tinha força de vontade. Não é verdade? Como dizia um brasileiro, não gosta de trabalhar. Né? Aquelas verdades... traiçoeiras. Eu acho que os gordos, eu falo porque eu estou isento, eu não me considero gordo. Lógico. Mas os gordos do país devem ter ficado muito agradecidos, né? Eu não sei, para fazer essa série tem que estudar, não é? Porque não é a área que eu trabalho, então estudo, converso com os colegas, então entrevistei uma série de personagens para escolher as pessoas também. E eu me convenci que a gordura é um pacote, né? O gordo é um pacote, como o magro também é um pacote, né? A gente olha pro magro... Aqui tem 2 pacotes. É verdade. Você olha pro magro. O magro come pouco, né? Você fala, tá vendo? Ele come pouco, por isso ele é magro. Olha pro gordo, diz, olha, tá vendo como ele come? Por isso que ele é gordo. Eu acho que é o contrário. O gordo... Não é que ele não é gordo porque ele come muito. Ele come muito porque ele é gordo. E o magro come pouco porque ele é magro. O magro não gosta de comer, esquece o horário de comer, é enjoado para comer. Se tem uma gordurinha no bife, ele não come. Isso sou eu.
Olha, você pega um almoço, já vai a uma churrascaria domingo, pega a família lá. Aí começa a chegar a carne. Você tem magros e gordos. Quando vem a carne para o magro, ele pega um pedacinho mais queimado, sem gordura, não sei o que, fica conversando e tal. O gordinho, a hora que chega a comida, a hora que chega aquele espeto, o olho dele brilha. Ele tem outra relação com a comida. Só que, essa discussão teremos sempre, a gordura não engorda nem faz o mal que se pensava. Não, imagina, faz mal a quantidade, as coisas. Mas essa diferença é biológica, essa coisa que o gordo fala às vezes, mas eu não como muito, todo mundo acha que é mentira, porque o gordo é mentiroso. Mas é. É porque no padrão dele ele acha que come pouco. O Wilson Grey, você deve saber quem é o Wilson Grey, foi bandido de 150 filmes nacionais. Ele era assim, ele era mais magro que você, era um palito. Eu nunca vi ninguém comer tanto. Uma vez eu vi ele comer, numa filmagem, aquelas quentinhas de filmagem no almoço, ele comeu 3 feijoadas e um cacho de banana de sobremesa. E isso aqui nem ficou, porque eu fui ver, deixa eu ver, abre o paletó para ver se tinha ficado inchado, nada. Você tinha ódio dele, né, João? Ódio, eu dizia, olha, quando essa solitária der cria, me dá uma, porque... Agora, o terrível do gordo é que já me aconteceu de ficar naquelas dietas idiotas, de ficar 5 dias de jejum, comendo só uma frutinha de noite e tal. Aí uma vez numa dieta dessas, eu não aguentei, eu estava faminto. Saí na rua, comprei um sanduíche e vinha comendo sanduíche pela rua, encontrei um amigo e disse, por isso é que engorda. Não tem jeito. Gente, eu conversei aqui com meu querido amigo, também gostei, Drauzio Varela, obrigado sempre e por tudo, né? Por tudo. Muito obrigado. Que está lançando esse documentário e o livro do ano passado, que é Borboletas lá, mas já está com o livro próximo engatilhado? Está caminhando. Tá? Um beijo na Regina. Obrigado. E daqui a pouco a gente volta. Drauzio!